Jaya Jaya Gopala Jaya Jaya Radha Ramana. Olá, Namastê! Vamos à segunda parte do nosso vídeo em comemoração ao Janmashtami, nascimento do amado Senhor Krishna. A pele azul de Krishna. Porque os iconógrafos de Krishna sempre o pintam com uma pele azul. Não só Krishna, mas também Rama, um avatar que viveu antes de Krishna. A história de Rama está contida no Ramayana. Podemos ver aqui, à minha esquerda, Krishna com a pele azul e Arjuna, seu maior discípulo, no diálogo do Bhagavad Gita, com uma pele mais clara. O azul, segundo os Upanishads, é a cor de Vishnu, a segunda pessoa da Trimurti hindu. Isso é bastante interessante, pois nos reporta a questão da trindade aqui no Ocidente, no cristianismo. Quando falamos em Pai, Filho e Espírito Santo, na verdade a trindade cristã ela não surge com o cristianismo, ela é mais antiga, ela vem sim do hinduísmo, vem das tradições do Oriente. Quando falamos em Brahma, Brahma seria o Pai, o manifestador, o Criador do universo. Vishnu, o Filho, o preservador e também a inteligência cósmica modeladora. E Shiva, o Espírito Santo, o dissolvedor ou destruidor do universo. Segundo Swami Sri Yukteswar, em seu pequeno livro intitulado A Ciência Sagrada, a duração do nosso universo é de cerca de 314 trilhões de anos terrestres. Algumas tradições afirmam 311 trilhões. Essa é a duração do nosso universo. O Pai, o Criador, o manifestador, a força de Brahma, manifesta o universo. O Filho preserva e o Espírito Santo faz com que o nosso universo retorne novamente ao seio do Espírito. Paramahansa Yogananda faz a analogia com a onda do mar. É bastante interessante. A onda, ao surgir, seria a força manifestadora do Pai, a força criadora do Pai. Enquanto a onda caminha, ali seria a força modeladora e preservadora de Vishnu, o Filho. E quando a onda se desfaz novamente no mar, seria a força do Espírito Santo, a força dissolvedora ou destruidora do universo, que faz com que o universo retorne a Deus, retorne ao Espírito, após 314 trilhões de anos. Por isso, então, Krishna é pintado sempre com a pele azul, azul de Vishnu, azul da consciência do Filho, da consciência do Avatar. Krishna e Rama são muito parecidos, até fisionomicamente, muitas vezes confundimos uma imagem com outra, de Krishna e de Rama. Sempre que vocês virem nas pinturas um avatar de pele azul, mas com o arco nas costas, arco e flecha, é Rama, lembrem-se disso. Aquele que carrega o arco e flecha é Rama, é o avatar Rama. Krishna está sempre, ou quase sempre, com uma flauta. Ele não carrega arco e flecha. Arco e flecha é Rama. O outro, sempre com uma roupa amarela, dourada, com a pele azul, às vezes com a coroa, ou com aquela pena de pavão, é Krishna. E com a flauta, saibam que é Krishna, que é o avatar Krishna. Então os avatares são encarnações de Vishnu, ou seja, eles despertaram. Se nos reportarmos a ideia que estávamos falando no primeiro vídeo, sobre a questão da psique, da psicologia, e vejam bem, quando falo em psicologia, estou me reportando à quarta força da psicologia, mas principalmente a psicologia dos mestres, a psicologia que vem dos grandes iluminados, em seus ensinamentos, a psique. Nós estamos submersos na psique, mergulhados na psique. Essa também é a ideia de Carl Gustav Jung quando fala a respeito do inconsciente coletivo. Estamos submersos no inconsciente coletivo, mas estamos submersos na consciência cósmica, que é muito maior, na consciência de Vishnu, na consciência do Filho. E quando despertamos nessa consciência de Vishnu, nessa consciência do Filho e na consciência do Pai, que é a consciência cósmica.
Quando Krishna diz no Bhagavad Gita, eu sou o Pai deste universo, a Mãe, o sustentador, a sílaba Om, o Senhor, ele está falando como Purushottama, está falando como Vasudeva, está falando como o próprio Pai, como a própria consciência cósmica por intermédio do Filho. Jesus poderia muito bem ser pintado com uma pele azul, já que é uma encarnação do Filho, é uma encarnação de Vishnu. Se nós, claro, aceitássemos a ideia aqui no Ocidente de que a Trimurti hindu, Brahma, Vishnu e Shiva, nada mais são que a trindade cristã, que a trindade cristã não surge no cristianismo, ela é mais antiga, ela vem sim da tradição oriental, da tradição hindu, Brahma, Vishnu e Shiva. E reforçando, Brahma, Vishnu e Shiva não são 3 deuses, mas 3 forças do Espírito, 3 manifestações do Deus único, porque o hinduísmo não é uma religião politeísta, como muitas vezes acreditamos. O hinduísmo é uma religião panenteísta. Existe a ideia do monoteísmo, mono um Deus único, que é a ideia que prevalece no cristianismo, um único Deus. Existe a ideia do politeísmo, que é a ideia de vários deuses, como por exemplo no panteão grego, vários deuses. Existe a ideia do panteísmo, que é a de que cada força da natureza, ou cada manifestação, cada elemental, uma árvore, uma montanha, o trovão, o fogo, seria um Deus. Essa é a ideia panteísta. E existe o panenteísmo, um termo criado por Teilhard de Chardin. Panenteísmo se adapta, se encaixa à ideia do hinduísmo. O hinduísmo é uma religião panenteísta. Não confunda panenteísmo com panteísmo. Panenteísmo é a visão de que Deus é pessoal, um único Deus, não vários deuses, mas uma única força cósmica, uma inteligência cósmica. Ele é pessoal, é impessoal, é imanente e é transcendente ao mesmo tempo. Ele está em todas as coisas são manifestações de sua força cósmica, de sua consciência cósmica, mas ele ao mesmo tempo está além de tudo, como o próprio Krishna deixa claro no Bhagavad Gita, todas as coisas estão em mim, mas eu não estou nelas, ou seja, eu mantenho a minha consciência transcendente, separada, apesar de que meu espírito, minha força como prana, como energia vital inteligente, permear tudo e dar vida a tudo, a todas as coisas. Essa então é a ideia da cor azul, é a manifestação do Filho, é a manifestação de Vishnu. Uma outra ideia interessante, que foi um pedido inclusive de uma de nossas leitoras, um membro do Yoga Book, ela me pediu para falar a respeito do semblante de Krishna. Ela percebeu que o semblante de Krishna está sempre mudando de um ícone para outro, de uma imagem para outra. Paramahansa Yogananda nos fala a respeito disso. Ele teve a experiência pessoal em superconsciência de ver Jesus Cristo, de ver Krishna. E ele fala que o semblante dos avatares muda. Isso é bastante interessante. Eles estão sempre em mutação cósmica, eles não são sempre os mesmos, eles podem se manifestar de formas diferentes, porque têm qualidades diferentes, as qualidades do Espírito são infinitas, e o avatar ele manifesta uma qualidade a cada hora, a cada momento, de acordo com a sua própria vontade. Então, por isso o semblante de Krishna sempre muda. Existe uma história contada pelo próprio Yogananda, que deve ser uma história comum na Índia a respeito de Krishna, de que um determinado pintor queria materializar num ícone a imagem do Senhor Krishna. E cada vez que ele pintava Krishna, quando ele observava novamente a imagem do próprio Krishna ali, postado para ele, pronto para ser pintado, o seu semblante mudava e ele não conseguia de forma alguma colocar no quadro a imagem do Senhor Krishna, porque é eternamente imutável, apesar dele ser o imutável, apesar de ser o absoluto. É interessante isso, é um paradoxo, mas o absoluto é eternamente imutável em infinitas formas.
Por isso, talvez, não podemos de forma alguma aprisionar Deus dentro de uma redoma de estereótipo, de preconceito, de sectarismo, porque o Espírito, Deus, a consciência cósmica, mesmo se manifestando no reino da dualidade como um avatar, é aquele que se manifesta de diferentes formas, em diferentes tempos, em diferentes tradições. O sectarismo é uma ilusão. Devemos ter essa consciência e essa percepção de que Deus é sempre aquilo que Ele é e aquilo que Ele deseja ser em suas infinitas manifestações. Namastê, paz e bem.